Hermanos, estamos em fiesta, glória a Deus, amém? Estamos celebrando e finalizando hoje nossa primícia, amém? Hemos aqui ofrendado ao Senhor nosso tempo, todos os dias, desde o 1 de enero, estamos aqui cultuando ao Senhor, levantando altar ao Senhor, amém? E hoje vamos finalizar. Os hermanos, visto que mesa bonita? Isso é todo para vosotros. Amém. Pido a los hermanos que abram a palavra do Senhor. Quero compartilhar um pensamento, amém, com os hermanos. Está em 2 de Coríntios, capítulo 9. Vamos estar leyendo del verso 8 hasta el verso 15. Amém. En estos dias, o Senhor falou muito forte em nosso coração. Hemos sentido a presença do Senhor. Houve dias que estava mais frio que hoje, incluso chovendo, e hemos estado aqui fieles, buscando ao Senhor, amém, e entregando nosso tempo ao Padre, porque creemos que a Bíblia diz em Romanos que se a raiz é santa, também lo é toda a massa ou las ramas. Se a raiz é santa, las ramas é santa. Amém? Então, estamos declarando estes 10 primeiros dias e entregando ao Senhor, porque creemos, hermanos, que todo el año vamos declarar e seguir declarando a bendição do Senhor, mais e mais, sobre esta casa, sobre tu vida, sobre sua família. É o que creemos, porque sua palavra é verdadeira e creemos. Amém? Uma vez mais, que Deus lo bendiga a cada visitante, a cada hermano que vino por la primeira vez. Amém? Que Deus lo bendiga muito. As portas estão abertas para que sempre quando quiera venir. Amém? Aqui somos uma grande família. Amém? Aí, o corpo unido, buscando e engrandecendo o nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém? Só queria pedir que os niños não tiveram movimentação na hora, por favor. Quero ser lo mais objetivo e lo mais prático. E neste momento, porque queremos também ministrar a Santa Cena do Senhor e também as primícias. Amém? E se tiver algum fundo aqui para mim, eu agradeço. Aleluia. Amém? 2 de Coríntios 2, verso 8, diz assim: E poderoso es Deus para hacer que abunde em vosotros toda gracia, a fim de que, teniendo sempre em todas as coisas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes ama a causa de la superabundante gracia de Dios
en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amém. Hermanos, aqui há uma palavra poderosa, há uma palavra que declaro sobre sua vida, profetizo sobre sua vida, que é superabundante graça. Aqui não está falando só de uma graça, sino de uma superabundante graça. Amém? Cerra tus olhos por um momento, por favor. Padre Santo, te damos as graças, Senhor, por este momento precioso, ó Padre. Que Tu nos concedes, Senhor, de escuchar, ó Padre, Tu palavra. Senhor, agora apresento minha vida delante de Ti, Senhor. Quero ser um canal de bendição em Tus manos. Que Tu Espírito, Senhor, toma minha vida. Padre, habla com Tu igreja, Senhor, nesta noite, ó Padre. Queremos sair daqui llenos, ó Padre, de Tu presença, llenos de Sua glória, llenos de Su amor. Padre, dá-nos entendimento de Sua palavra, dá-nos revelação de Sua palavra, dá-nos, ó Padre, direção por meio de Sua palavra, Senhor. Queremos sair daqui llenos, queremos sair daqui transbordante. Padre, queremos aqui, ó Padre, superabundar em Sua graça, Senhor. Padre, que esta graça venha a ser derramada e revelada em cada coração. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así te lo pido, Senhor. Amém e amém. Hermanos, foram 10 dias de muita expectativa. Amém. De uma espera de aquilo que nós queríamos ofrendar ao Senhor, de aquilo que está em nosso coração, de entregar ao Senhor. Hemos entregado aqui em primeiro lugar nosso tempo, que é o que Deus nos vai pedir, e é o que Deus falou muito forte em meu coração, na primeira ministração, que o Senhor nos vai pedir nosso tempo. Amém. Su dom e su talento. Esse é o que o Senhor te vai pedir todo o ano. Te prepara, irmão. E estamos aqui descobrindo dones. Aí pessoas aqui que eu não sabia que hacía algumas coisas, irmã, madre minha. Os irmãos han visto aqui por el teatro, ¿sí ou não? Como se expressa. Quantos entenderam o teatro? Amém? Como se expressa, como transmite. Isso é talento, esse é um dom que Deus te entregou. E pastor, para que tenho que utilizar? Para sua obra, para crescimento de sua obra. O dom que Deus te entregou não é para ser famoso ou famosa, é para glorificar o nome do Senhor. O serviço que o Senhor te entregou é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Se é para ser famoso ou famosa, diz a Bíblia que sua glória já é ganada na terra. E nosso interesse não é nos gloriar aqui na terra, porque a Bíblia diz que aquele que se gloria nele, Senhor. Amém? Então, por isso queremos, Débora, com excelência, com gozo, com alegria. Por isso te pergunto: há alegria em seu coração? Aparte del frío, que a alegria te mueva, que a felicidade do Senhor te mueva. Hermanos, quero dar uma pequena introdução. É algo que o Senhor falou comigo ayer em la mañana, e aí dando vueltas com o Senhor, porque vino em minha mente justiça, ser justo. Incluso tentei compartilhar algo com Lili e não. Creio que Lili não estava entendendo muito, e ao final sim entendeu e queria transmitir. Relacionado com a graça do Senhor, porque, irmãos, a graça de Deus é abundante, amém? Nós temos que entender que a graça de Deus abunda em nós, que nos tornamos justos por meio da graça. Amém?
Por isso que comecei a dar volta, justiça, justo, porque se vemos também na primeira carta de Coríntios, amém, vamos ver que o Senhor nos chama e nos disse que somos justos por meio de Cristo. Somos justificados por meio de Cristo. Se você crê em Cristo, se você aceitou a Cristo como tu Senhor e tu Salvador, você é justiça de Deus em Cristo. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién puede hacer esto? ¿O quién me puede, pastor, decir que me puede hacer yo justo? Yo soy un pecador. Yo me equivoco, pastor. ¿Cómo tú me puedes decir que yo soy justo? Hermano, no soy yo que te digo que eres justo. La palabra del Señor te dice que eres justo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo usted puede ser visto justo. No hay otra manera. Amén. O no hay otro alguien que te pueda hacer justo si no sea por medio de Cristo. Pero eso tiene que estar muy claro en nuestra mente. Eso tiene que estar muy claro en nuestras vidas. Amén. Hermanos, la justicia funciona si usted está en la gracia. Si usted disfruta de la gracia, si usted coloca la gracia del Señor en práctica, eso te va a llevar a la justicia. Por eso la Biblia nos llama justificado por Dios. Porque Ele enviou su gracia, Ele enviou su primicia por nosotros, para nosotros. Murió en la cruz, sufrió por mi pecado, por tu pecado. Por amor a ti, por amor a mí, Ele se entregó. Hermanos, el cuerpo de Jesús fue machacado en la cruz. Ele fue justicia de Dios en la cruz. ¿Y por qué Él hizo eso? Por amor. Por amor a ti. Porque el deseo del Padre es que ninguno se pierda, pero tenga vida eterna. Que ninguno se desvíe, pero tenga vida eterna en Él. Ese es el deseo del Padre, el Creador de todas las cosas. Entonces la gracia es abundante, hermanos, y nos tornamos justos por medio de la gracia. ¿Quién puede decir así conmigo? Yo soy justo, o yo soy justificado por medio de mí mismo. Diga assim comigo, de la gracia. Y eso no es de mí, es del Señor. Amém? Vamos ler aqui, por favor, o verso 14 uma vez mais, que diz assim: Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Hermanos, el verso 14 nos habla de una super abundante gracia em vosotros. Hermanos, quando hablamos de superabundância ou de superabundante, ou quando, mira aqui para mim, quando viene em sua mente super, que te viene a la mente? Algo? Ou é algo pequeno? É algo como Pablo, sim ou não? Não como o pastor. Amém? Mira aí para a porta, mira aí a igreja. Não é como Leo, é como Pablo, super. Amém? Aplauda Jesus na vida de los dois aí, aleluia. Cheira badaianda labaxê. Hermano, então temos que entender que a Bíblia está falando de algo grande, não de algo pequeno, de algo grande. Dile assim a pessoa que está a seu lado, sobretudo se tu esposa está aqui, ou alguém de tu família, diz assim: Deus está falando de algo grande.
Oh, aleluia. Grande, hermano. Deus está falando nestes tempos de algo grande para minha família, para tu família, para esta casa, para este pueblo, para esta ciudad. Pero temos que entender essa graça, que é favor imerecido do Senhor. Temos que entender o que é graça. Amém? Irmãos, quem pode dizer comigo o que é graça? Diga assim: graça é o favor imerecido. E é dois assuntos, irmãos, que quero transmitir a los hermanos, que quero compartilhar com os hermanos. É graça e justiça. La graça é o favor imerecido. La justiça, que é? É fazer a vontade de Deus conforme a lo que Ele obre ou ha sobrado em mim. Amém? La justiça é fazer a vontade de Deus conforme a lo que Ele obre em minha vida. Hermanos, la justiça nos habla de hacer todo correcto. Amém? La justiça nos habla de viver uma vida sem pecado, al qual nos trae mancha. La verdadeira justiça é algo, ou é totalmente do caráter de Cristo, del Padre Todo-Poderoso. É fazer todo la hora correcto. Essa é justiça. Ou seja, a la maneira mais perfeita que existe. Essa é justiça. Então, hermano, você quizás me pode perguntar: pastor, então quizás seria inalcançável alcançar a justiça. Se é algo tão perfeito, se é algo que não tem mancha, se é algo que é divino, tem a natureza do Senhor, quizás você me pergunta assim: mas como? Isso é algo inalcançável, eu não posso chegar a isso aí, sim ou não? Pedro, nos disse algo em 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, ele nos disse que por meio delas quais nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por ella chegasseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para nós, sim, é impossível, Eduardo, alcançar tal justiça. Para nós, sim, é impossível. Pero Deus, em seu grande amor, Deus, em sua entrega, Ele nos hace justiça em Ele por meio de Cristo. Por isso, nós temos que entender a graça e entender a justiça. Em outras palavras, Pedro está dizendo: se nos has prometido a nós mesmos que nós podemos ter a natureza divina em nós, ou chegar a ser justo por meio de Cristo. Não há outra maneira, não há outro caminho. Assim, pois, temos que então algo em persistir, ou algo em perseguir, ou algo que temos que buscar em avançar. Quizás, irmão, nos levará uma vida ter a plenitude da justiça. Que será, quizás nos vai custar toda uma vida ter esta plenitude. Pero, mientras tanto, hermanos, vamos crescendo, porque a palavra do Senhor nos diz que nós vamos crescendo a la medida de la estatura del varón perfeito. Aí está falando de Cristo. Nós vamos cada vez mais crescendo na justiça de Deus. Nós vamos cada vez mais, a luz de Cristo nos vai iluminando e vamos crescendo em sua justiça. E quando cresce a injustiça, presta atenção aqui, quando cresce a justiça,
las injusticias que hay en nosotros se va desapareciendo. La maldad en nuestro corazón, el egoísmo, el orgullo, lo que hace parte de nuestra carne, lo que hace injusticia, la falta de amor. Por eso, hermanos, hay muchas personas que quizás vienen a la iglesia o vienen por algo, cultúa, pero aún no es justa delante del Señor. ¿Por qué? Porque es un tratamiento del Señor. Ella va se tornando justa por medio de Cristo. Ella va crescendo en esta justicia. Y las injusticias se va desaparecendo. Amén. Es un proceso. Por isso, o Senhor, na vida cristiana, é um processo. Vamos crescendo, vamos avançando, vamos prosperando nisso. Donde não actuava o amor, já começa a manifestar o amor. Donde actuava o egoísmo, donde pensava só em mim, já vamos pensar em los demás. Donde nós éramos cerrados em nosso mundo, já empezamos a ver a nosso prójimo como a nós mesmos, amamos como a nós mesmos, nos entregamos como a nós mesmos. Ou seja, as injusticias que havia em nós va perdendo força e a justiça de Deus va crescendo em nós. Pero todo eso es por medio de la gracia, es por algo que nosotros no merecemos y Él ganó en la cruz. Y no te costó nada, no me costó nada, Él nos la ganó y te entregó esta gracia preciosa. Amén. Lo único, hermanos, que tenemos que vivir y hacer y colocar en práctica es la obediencia a nuestra fe. Diga assim comigo: obediencia a mi fe. Y ahora te pregunto, ¿en qué estás creyendo? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? Lo que te mueve a hacer algo para Dios, eso es su fe. Amém? Isaías 48, abre aí comigo. Isaías 48, verso 17 y 18, dice así: así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, aleluyas, y tu justicia como las olas del mar, y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, te quero dizer uma coisa: a graça produz justiça em nós. E primeiro item que quero compartilhar com os irmãos, por meio da graça que nos produz justiça, Ele nos vai trazer suficiência. Diga assim comigo: suficiência. Vamos ler 2 de Coríntios 9, el 8. El 2 de Coríntios 9, 8 dice así: y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, Dios es poderoso, ¿sí o no? Dios tiene poder, ¿sí o no? Amén. Hay cristianos llenos de fuego aquí. Amén. Dios es poderoso. Si Dios tiene poder para abundar en vosotros, hermanos,
Ele tem poder para abundar em vosotros toda buena obra. Temos que entender ou cambiar nossa mentalidade, que quando cambiamos nossa mentalidade que Deus é suficiente, ou temos a suficiência do Senhor, vamos entender o que é a graça do Senhor. Necessitamos entender que o Senhor é suficiente, que sua suficiência nos vai fazer abundar. Irmãos, temos que entender que esta parte da palavra do Senhor e de amar a existência, a suficiência do Senhor. Pero para entender que Deus é suficiente, Cláudia, eu tenho que ter a revelação que Ele tem poder. Se eu não creio que Deus tem poder, Ele não vai ser suficiente em minha vida. Eu tenho que crer que Ele é suficiente. Eu tenho que entregar sua glória. Eu tenho que honrar sua glória e dizer que de verdade Ele tem poder e é suficiente em minha vida. Amém, irmãos? Há outra parte muito importante. A parte B deste versículo que diz assim: a fim de que, del verso 8, a fim de que, teniendo, às vezes, teniendo em alguma ocasião, sempre, em todas as coisas, lo suficiente abundez para toda a boa obra, a fim de que, hermanos, a fim de que sempre vamos a ter graça, justiça. Quem te justifica? Cristo, la graça. Se somos justificados por la graça, estamos em sua justiça. Se Deus é poderoso, estamos suficientes, estamos llenos, e sempre, não às vezes, sempre vamos ter. Não vai faltar. Pelo pastor, por que falta então? Por que muitas vezes falta o trabalho? Por que muitas vezes falta a roupa? Por que muitas vezes falta a comida? Falta. Porque quizás Deus não é suficiente. Porque quizás Deus não é completo em ti. Quizás a graça não entendemos a graça. Porque se não entendemos a graça do Senhor, não vamos desfrutar de sua justiça, porque Deus é justo. Amém? Diga assim comigo: Deus é justo. Por isso o Senhor nos está chamando, irmãos, para que com nosso coração vengamos sembrar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Que vengamos entregar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, entenda isso: de graça recebi, de graça dá. Se de graça eu recebo, porque, irmãos, quem pagou por sua salvação? Cristo pagou. E você la recebeu de. Por isso o Senhor te chama nestes dias para dar de graça. Amém. Sua salvação, todo o Senhor ganhou na cruz. Não pagamos nada. O Senhor te lo entregou. O Senhor te deu em tu mano. De graça recebi, de graça dá. Quizás, irmãos, muitas vezes estamos ou passamos por um momento escasso. É porque quizás não damos com medo de faltar. Mas assim, muitas vezes retenemos porque quizás nos vai faltar de adelante, aí não damos, não impartimos, não compartimos ou não repartimos, porque pastor, me vai faltar, só tenho isto. Ou quizás meu tempo é muito precioso, como vou a compartilhar meu tempo? Não puedo. Ou meu talento, ou mais allá, minha vida financeira. Como vou a compartilhar minha vida financeira com meu irmão? Não puedo, não tenho nem para mim. Não é assim que muitas vezes, irmãos? É assim. Pero o Senhor nos está chamando, irmãos, a um passo de fé.
a una obediencia a la palabra del Señor. Y confiar que si estoy en la gracia, estoy en su justicia. Que si estoy de verdad en la gracia, que si creo en la obra consumada, voy a disfrutar de la justicia de Dios en mi vida. Pero tenemos que creer en esto. Muchas veces pensamos, Cláudio, que la semilla, ella se acaba. Ou lo que tu vas a sembrar, se vai acabar. Mano, você quer declarar sobre sua vida que toda siembra, ella nunca se acaba. Escute isso, guarda isso no teu coração. La siembra, ella nunca se acaba. Sabe por quê? Porque a cosecha sempre será mais grande. Não, irmãos, só o William entendeu aqui. Aleluia. Mano, la siembra, Sérgio, não se acaba, Sérgio. Porque la cosecha sempre, Tom, vai ser mais grande. Explico. Você corre uma semilla de maíz. Amém? Todos conhecem maíz? Corre uma semillita, Érica, de maíz. E depois de um tempo, o que vai a cosechar? Irmão, algo assim de grande. Cheio de maíz. Quantas semillas você sembrou? E quantas cosechou? Um montão. Por isso te digo que a semilla, ela nunca se acaba, ela se multiplica. Se você colocar isso em sua vida financeira, em sua casa, em seu tempo, no dom que Deus entregou, em seu talento, você vai multiplicar. Não multiplica porque você não quer dar a semilla. É uma, pastor, é uma. Você vai cosechar um montão. Pero, pastor, isso... Será que no espiritual é assim? Será que de verdade isso vai passar, isso vai ocorrer? Hermano, sim. Porque Lili e eu somos prova disso. Que todas as vezes que sembramos, pero te digo uma coisa, hermano, é com o coração. Um pouco mais atrás, no mesmo capítulo 7, a Bíblia diz que o Senhor ama al dador alegre. Hacer com alegria. Filipenses, abre aí, Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: mi Deus, aleluia, pues suplirá todo lo que os falte conforme a suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Amém. Hermano, você entenda isso. O verso 9, o capítulo 9 inteiro, o Senhor nos chama a sembrar, o Senhor nos chama a impartir ou a repartir. O verso 9, verso 9 diz assim: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para sempre. Su justicia permanece para sempre. Quando permanece para sempre a justiça? Quando nós temos ação. Aqui diz: repartiu e deu a los pobres. Depois, su justiça permanece para sempre. Su justiça permanecerá para sempre. Hermano, repartir é impartir ou compartir. Quando a Bíblia diz, está escrito, está relacionado com o Antigo Testamento. Este mesmo verso está em Salmo 112. Podeis abrir depois. E se leemos todo o número 112 de Salmos, vamos a ver que ele que imparte, ele que comparte, é chamado de bem-aventurado. É chamado de feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Ou seja, feliz é aquele que imparte.
Feliz é aquele que comparte. Feliz é aquele que vê al prójimo e comparte, imparte. Que é, para que entendais, que é impartir? Hemos comentado aqui esta semana, não me acordo del dia, e falamos sobre que o sembrador salió a sembrar. ¿Cuántos acordados? Impartir ou repartir é que o sembrador sale e tira assim. Amém? Ele imparte. Claro que quizás uma semilla cai no meio do caminho, outra na pedra, outra nos espinos, pero habrá uma semilla que vai cair em boa terra, e esta terra eres tu. Esta terra eres tu. Então, o Senhor nos chama a impartir. Uma vez que o Senhor nos chama a impartir, Cláudia, o verso 10 se cumple. Que diz o verso 10? El Senhor é Ele que provê todas as coisas, hermano. E Ele que dá semilla al que sembra e pão al que come, proverá e multiplicará vuestra. Não está aqui. E multiplicará vuestra sementeira. E aumentará os frutos de vuestra justiça. Coloca aqui adelante, por favor. 2 de Coríntios 9, 10. Vamos ler outra vez? Todos juntos, amém? Quando você imparte, quando você reparte, amém? Quando você não retiene, não guarda para si, porque a justiça agora hace parte de ti. Isso passa em tu vida. Ele que dá semente al que siembra, também dará pão para comer, e multiplicará vuestra, e aumentará os crescimentos de los frutos de vuestra justiça. O Senhor é Ele que provê e multiplica. Amém? Vuestra sementeira. Pero quando há um sentir de dar, em Deus há um sentir de multiplicar. Quando há em ti este sentir de dar, del Senhor vem o sentir, Érica, de multiplicar. E aumentará os frutos de justiça. Irmãos, a palavra do Senhor diz e habla sobre frutos em João capítulo 15. Que quando nós permanecemos em la vida verdadeira, nós vamos a dar muitos frutos. E aí diz que aumentará. Não vai diminuir, senão que vai aumentar. Vuestra sementeira. Os frutos de justiça é dar e ajudar a outros. Amém? Os frutos de justiça. Frutos de justiça. Como pastor eu posso manifestar os frutos de justiça? Ajudando a outros. Quando eu me dispongo a ajudar outras pessoas, a ajudar a igreja, a ajudar outras igrejas, em mim há frutos de justiça. Quando eu não guardo solo para mim o dom, quando eu não guardo solo para mim o talento, quando eu não guardo solo para mim o tempo, eu estou manifestando os frutos de justiça. Por isso o Senhor, neste dia e nesta tarde, nos chama a manifestar frutos de justiça. Hermanos, te quero ir um pouco mais allá. Deus tem compromisso com quem se compromete com Ele. Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. É uma verdade. Os frutos de justiça hacen parte em nossas vidas quando pongo a graça do Senhor em ação. E por meio desta graça sou justo e esta justiça dá frutos. Eu não posso dizer que sou justo sem dar frutos. Porque a justiça de Deus que há em mim me hace dar frutos. Amém, hermanos?
E estes frutos de justiça dá e ajudar a outros. Aqui há vários homens que lhe encanta ajudar as mulheres. Ah, que se ouvido. Ou as mulheres ajudar os homens. Ou se dar para as mulheres, se dar para os homens. Amém, irmão? Los homens na casa aí, lavais las ollas aí para as mulheres, fregais la casa. Isso é fruto de justiça. Onde estão os varones? Aleluia. Amém. Agora os frutos de justiça estão todos escondidos. Estão todos bajo las sillas. Empieza a conhecer a graça e esses frutos vão ser parte de sua vida. Começa a abundar em la graça, que esses frutos de justiça vão ser parte em tua vida, porque vai partir de ti dar, não só o querer. Quando, Érica, os frutos de justiça se partem de nossas vidas, sempre vamos querer de dar, sempre vamos querer dar. Sempre vamos querer ofrendar. Pero, irmãos, não estou dizendo relacionado só à área financeira, em todas as áreas. Vai ser parte de mim amar mais. Vai ser parte de mim a paz que há em meu interior. Em minha vida vai ser mais. Ou seja, quero dar alegria, quero impartir paz, quero impartir gozo. Sempre vou a querer dar, porque os frutos de justiça estão em mim. É isso que o Senhor nos chama. Por isso, irmãos, te quero dizer que a graça, ela funciona para os justificados em Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Guarda esta palavra em tu coração. La gracia, justiça. La gracia me va a llevar a frutos de justiça. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé um momento, por favor?